Hoje nós estamos na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Ao meu lado está meu amigo Augusto Carvalho. Tudo bem, Augusto? Tudo. Prazer recebê-lo e a sua assessoria, né? Nós que ficamos felizes de poder estar aqui, nós estamos aqui na sede da ANAB em Brasília, aqui é a sede nacional. Sede nacional da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. E eu queria, Augusto, que você começasse justamente falando para os nossos internautas o que é a ANAB e o que ela faz. A ANAB está completando 40 anos de atuação em favor dos funcionários do Banco do Brasil, em defesa do Banco do Brasil e das entidades que são muito importantes para o funcionalismo do banco, que são a CACI, que é a Caixa de Assistência, o Plano de Saúde, e a Previ, que é o fundo de pensão, o maior fundo de pensão da América Latina, que é a nossa Previ. Então, é o maior da América Latina, então? O maior da América Latina, certo. Em patrimônio, em história, são 120 anos, né? Os funcionários do Banco do Brasil criaram o primeiro fundo de pensão antes de existir a Previdência Pública, a Previdência, o INSS, digamos, né? A ANAB, os funcionários do Banco do Brasil, lá atrás, 120 anos atrás, já se organizaram para criar vamos dizer, essa caixa de socorro. É uma complementação dos salários através das suas contribuições e do empregador, no caso. O fundo de pensão, ele precisa de fazer investimentos, né, para poder manter o recurso, movimentar esse tipo. E como é que ela aplica esse recurso? Ela aplica na iniciativa privada, na iniciativa pública, compra títulos? Como é que funciona isso? Os fundos de pensão, como a Previ, são os chamados investidores institucionais. Ou seja, como a nossa Previ tem um patrimônio de 260 bilhões de reais. Uau! Então, é um patrimônio que se acumulou ao longo de gerações. Gerações. Que passaram pelo Banco do Brasil. E o objetivo dele é, como eu te falei, complementar as aposentadorias quando o funcionário deixar a sua vida laboral. Quando aposentou, o INSS só, ninguém sobrevive com o INSS. Bem, inclusive tem um grande escândalo do INSS aí acontecendo, né? Então a Previ, os fundos de pensão em geral, eles têm de fazer seus cálculos atuariais, ou seja, aquele valor, aquele montante de recursos amealhado durante tanto tempo, tem de ter investimentos que essa margem de retorno dos investimentos para garantir a perenidade. Então, por exemplo, a Previ nunca atrasou um único dia ao longo de todo esse período de 120 anos o pagamento das aposentadorias ou das pensões, no caso da viúva, do viúvo, né? Então, a defesa, é claro que isso aí enche os olhos de muitos governantes, né, que querem passar a mão nesse patrimônio e investir nos projetos de governo. Mas para isso tem uma governança robusta, né? A Previ não é o presidente que manda, eu quero investir aqui ou acolá. Tem toda uma estrutura, um corpo técnico, né, que analisa risco, que analisa as oportunidades de mercado, né, o retorno, enfim, as taxas de retorno. Enfim, então, a nossa Previ, felizmente, nunca se meteu em aventuras, né, como outros fundos de pensão que acabaram... Vamos falar eu vim aqui para falar da ANAB e do Augusto, mas vamos entrar no... Mas a ANAB defende, né? A ANAB luta para defender o Banco do Brasil, a Previ e a CACI. Para não deixar os agentes externos destruírem esse patrimônio. Eu queria falar de um tema polêmico. Podemos falar? Claro. Banco Master. Escândalo absurdo. Um escândalo absurdo que está envolvendo aí os 4 ápices da República. Da República, tanto o judiciário como o parlamentar, como
civil, tá movimentando o Brasil aí. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão, porque, gente, o Augusto tem um currículo invejável, e que você vai saber um pouquinho durante essa entrevista que nós vamos fazer aqui com ele, contar um pouco da história, mas vamos entrar logo nesse assunto polêmico, porque mais do que ninguém ele conhece bem como é que é esse trâmite, o que, que aconteceu. Fala para nós, qual a tua visão a esse respeito. O Banco Master é a tempestade perfeita que acontece no Brasil hoje, né? Juntando empresários gananciosos, né? Bastante ousados, né? Que conseguiram essa ascensão meteórica, né? Seus negócios bombaram de tal maneira às custas de relações privilegiadas com autoridades dos três poderes da República, né? Então você vê aí ministros do Supremo Tribunal citados em conversas, em articulações, em negócios, né, de família, envolvendo um fundo, um governador de Brasília, no caso, que apostou no Banco Master como uma aquisição importante para alavancar o BRB. E nessa brincadeira, o BRB hoje está com prejuízo, está descoberto, parece, o noticiário está dando conta, né, que pelo menos 4 bilhões de reais parece a Precisam ser aportados. Que tem que ser aportado por quem? Pelo governo do Distrito Federal. E o governo é dinheiro público. Quem custeia boa parte ou a maior parte das despesas do Distrito Federal é a União, que é sustentada pelos impostos que todos os brasileiros pagam. Então, o Master, você está vendo um escândalo que hoje deixa milhares de brasileiros, né, atormentados, que deixaram ali sua poupança. Eles acenavam com ganhos estratosféricos, né, que nenhuma outra instituição financeira dava aquele tipo de retorno, né? E foi atraindo uma pirâmide de negócios fictícios, negócios fraudulentos, parece. E o que o país espera é que haja uma CPI séria mesmo no Congresso Nacional, né, e que doa quem doer, né, como um ditado popular, né, que mas você acha que com tanta casca grossa, vamos falar assim, essa linguagem todo mundo entende, envolvida, você acha que isso sai do lugar? Eu acho que há uma esperança muito grande de que uma comissão parlamentar de inquérito, seja uma mista, envolvendo a Câmara e o Senado, seja específica do Senado ou da Câmara, que essa CPI possa efetivamente, né, investigar com profundidade, né? Há hoje a possibilidade, inclusive, de uma delação premiada do senhor Vorcado. Né? Surgiu isso agora, essa semana, né? A gente espera que tudo seja passado a limpo, como dizia o bordão do Boris Casoy, né? Que possa tudo ser apurado, ser desvendado, né? E esse prejuízo, né, parece que são 45 bilhões, né, de reais. Uau, é muito dinheiro. Teria de negócios. Só que no BRB foram 12 bilhões, né? 12 bilhões, e aquela insistência. É muito bilhão, né, Augusto? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, enfim, depois de tanto escândalo no sistema financeiro brasileiro, que estava robusto, estava seguro, né, que era um sistema elogiado pelo mundo inteiro, a gente vê que as fragilidades, né, a própria fiscalização do Banco Central parece que falhou em não impedir que a coisa tomasse tal volume, né? Enfim, eu espero que o Congresso Nacional, que anda carente vamos dizer, de respeitabilidade, porque é tanto escândalo, é tanta emenda parlamentar que está sendo objeto de apuração da Polícia Federal, parece que o escândalo dos anões do orçamento, né? Quando eu estava lá no Congresso, quando eu era deputado... Você foi constituinte, né? Fui constituinte. O Augusto Carvalho foi constituinte. Já que você puxou para esse tema, vamos largar um pouquinho assim. Vamos falar um pouquinho da sua vida política, porque todo mundo que eu encontro na rua, quero aproveitar e mandar um abraço para o time lá da Associação Comercial. Meu conterrâneo querido. Seu conterrâneo, seu amigo pessoal, né? Vizinho, morava na frente da minha casa, lá na rua Marcolino de Barros, ou Rua Tiradentes.
É mesmo, não sabia dessa. Em frente à minha casa, em Quero Patos de Minas. aproveitar e mandar um abraço aí para Tereza, né, que estava me cobrando essa Tereza entrevista com Godoy, você. colega do Banco Brasil. Abraço, Tereza. Ela me cobrou muito essa entrevista. Quando é que você vai entrevistar o Augusto? Que ela nos acompanha, né, e segue nas nossas redes Companheira sociais. nossa aqui da NAB também, a Tereza. É, companheira, né? Sim. Então, essa vida sua política, todo mundo que eu encontro na rua, poxa, o Augusto sumiu, o Augusto não vai ser mais candidato, o Augusto tem voto e não se candidata. Como é que é essa história? Você que tem 5 mandatos federais, Sim. 5 mandatos, já foi candidato a senador, né? Conta um pouquinho para nós. Já foi secretário de saúde, Passei por ali também. passou por ali. Conta um pouquinho dessa sua vida. Faz como é que chama quando a gente vai fazer um retrospecto? Pois não, muito obrigado. Ô, Paulo, eu vim de Patos de Minas, como você falou, como muitos jovens, né, que saem do interior à busca de trabalho e de estudo, né? Então, completei 18 anos, me inscrevi no concurso Banco Brasil, passei de primeira Uau! e tomei posse no Banco Brasil em janeiro de 72, em Brasília. E aí, em 73, entrei na Universidade de Brasília, fazendo curso de Sociologia, nos tempos de chumbo, na ditadura. E eu cedo comecei minha militância. Organizei, em 72 entrei no Banco Brasil, com 20 anos, 2 anos depois, eu organizei a primeira chapa de oposição dos sindicatos bancários. Era de se esperar a derrota. Perdi. 77, perdi de novo. Só queria perguntar para o nosso pessoal da assessoria como é que está o som do YouTube. O som está muito bom. O som está muito bom, né? Muito obrigado. Continua. Perdi em 80, eu e um grupo de companheiros conquistamos os sindicatos bancários de Brasília. E aí foi um trabalho de, vamos dizer, pedagógico, né? Vamos dizer, de conscientizar Conscientização. uma categoria que até então era avessa a sindicato. E ninguém, na época da ditadura, sindicato era algo absurdamente, ou era de comunista, como os generais falavam, acusavam, né? Sindicalista era subversivo por excelência. Ou era sindicato pelego, que não fazia nada, né? Que apenas arrecadava dinheiro dos associados para não fazer coisa nenhuma. E tem muitos aí que são assim, né? Ah, não. Aí virou uma farra. O sindicato, depois da democracia, em razão do imposto sindical, os sindicatos foram se procriando, né? Se multiplicando. Um sindicato virava 10. Enfim, virou uma disputa pela grana, pelo cofre. Então, infelizmente, o sindicalismo derivou para essa deformação, né? Mas isso nos anos 80, então, em 1980, a gente conquistou o sindicato. E aí foi um trabalho de conscientização, de demonstrar que a unidade, a força da união é que levava às vitórias, né? E aí as primeiras greves que nós fizemos em Brasília, nos anos ainda em plena ditadura militar, polícia, repressão, e a minha credibilidade, né, foi aumentando, a confiança em mim, no meu E a trabalho. perseguição, como é que era? Como é que você se safava da perseguição, da polícia? Conta para nós, porque isso é interessante, porque nós estamos com um filme agora que ganhou a Palma de Ouro. Como é que é o nome Agente do Secreto. filme? O Agente Secreto, que fala sobre isso. Belo né? filme, recomendo que não deixem de ver. Quem puder ver, vale a pena, porque é uma história, são memórias, né? Uma memória interrompida, digamos, o filme representa. Mas eu vivi aquele tempo, né? Em Brasília não existia, né, não existia nem o direito de votar para deputado. O país não tinha direito de votar em presidente da República. Aí veio o processo das campanhas das diretas, todo mundo lembra, nossa geração. E eu era mais, vamos dizer, mais combativo. Eu já desde os anos 73 eu entrei na clandestinidade. Eu militava no Partido Comunista Brasileiro, que era banido, né, pela ditadura. Então,
ninguém sabia, o meu nome de guerra era Ricardo. Então eu tinha uma vida clandestina onde a gente lutava para derrubar a ditadura. E aí quem se expunha, quem militava, corria todo tipo de risco, né? Então foi um momento difícil que a gente atravessou e eu fico indignado quando eu vejo algumas figuras aí, públicas inclusive, pedindo a intervenção militar, né? Pedindo o AI-5, o novo AI-5. Eles não sabem o que é você ter um amigo que some na calada da noite e nunca mais a mãe ou família vê o corpo dessa pessoa, desse ente querido, né? Então, Tem um famoso aí que é Onestino Guimarães, Nestino Guimarães, não, tem outro, como é que é o herói de nome? Brasília, não, é uma figura. Tem outro. São dezenas de desaparecidos. Aquele doutora, que a gente assistiu, aquele filme, Rubem Paiva. Rubem Paiva. O filme ainda estou aqui, retrata a vida dele. Nós assistimos, realmente é muito triste, né? A história, né? Muito, muito pesarosa. E ele recebeu muitas homenagens, né? Depois Sim. que descobriu, né? Mas os tempos eram daquele jeito, né? Em que Gente, vocês estão assistindo hoje uma entrevista diferente. Vocês sabem que eu não tenho partido, né? Enquanto jornalista, eu não tenho partido. Eu entrevisto tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. Não tem meias palavras. A gente fala a verdade. Nós estamos aqui dentro de uma testemunha viva. E é muito importante o que você está falando, porque para os jovens que não assistiram, que não viram, que não conhecem, essa palavra que você está dizendo aqui é muito importante. Então, eu quero que você continue falando sobre as suas desventuras dessa época. Obrigado. Então a gente... eu tinha uma militância tanto no movimento sindical, quando ajudei a organizar os trabalhadores de Brasília nos seus sindicatos, não só os bancários, a gente se reunia com os jornalistas, os profissionais da saúde, os professores, os médicos, enfim. E a gente criou um movimento chamado Frente Intersindical de Brasília, né, para lutar contra a política econômica da ditadura, que na época era marcada a política econômica pelo arroxo salarial, pela compressão dos salários, enquanto a inflação disparava. Então a gente tinha uma luta econômica, né, e tinha uma luta política. Ao mesmo tempo que a gente queria melhores salários, diante de uma inflação descontrolada, a gente queria liberdade, a gente queria que o nosso país voltasse a respeitar os artistas, os intelectuais que pudessem criar livremente. Então nós tínhamos na época era a censura que não deixava o Chico Buarque gravar suas músicas maravilhosas. Deixa eu fazer Tantos foram censurados. Claro que a censura era péssima e é péssima, mas você não acha que quando acabou a censura e tudo, você não acha que o mundo está meio perdido atualmente, não? Com tanta coisa de internet, de IA, de coisa. Faz um parâmetro para nós. O que você acha que está acontecendo? Não tinha que ter um pouquinho de censura, não? Alguma coisa que proibisse esse tanto de invasão pela internet? Você falou de inteligência artificial. Hoje, quando você vê, através da inteligência artificial, se pegar a fotografia de uma mulher e até de crianças, né, que fazem o corpo nu daquela pessoa, da criança ou da mulher, quer dizer, através da criatividade, através da inteligência artificial. É preciso ter regulamentação. Isso, não censura. Regulamentação. Como ter... é que vai regulamentar isso? Porque hoje você fala para IA, me faz isso, fecha o olho, vira para cá, já está pronto. As grandes redes, as chamadas Big Techs, né? As empresas de comunicação, as grandes redes de plataformas, elas precisam ter responsabilidade com aquele conteúdo que vai para a rede, que é acessado muitas vezes até por crianças e adolescentes. Quem que vai fazer? Você que conhece bem o trâmite do poder, quem é que vai fazer essa regulamentação? Vamos falar, porque a nossa entrevista é o seguinte... A decisão é o parlamento sempre. Você sabe
que as nossas entrevistas, nós temos 40 anos de história, nossas entrevistas são Parabéns. assistidas. 40 anos, tem a NAB, está fazendo 40 anos esse ano. Que maravilha! Vamos fazer aniversário junto, então. Comemorar junto. E as nossas entrevistas são assistidas pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, pela SECOM do governo federal, do governo distrital. Eles são obrigados a assistirem, né? Então essa entrevista está chegando lá. Fala para eles o que eles têm que fazer, por favor. Eu acho que o Congresso Nacional precisa assumir a sua responsabilidade, né? Tudo tem que passar pelo Parlamento. A fonte de legitimidade de poder, né, é a autoridade que tem a representação popular. Então, é preciso que essas pautas sejam enfrentadas pelo Parlamento. Até porque, na ausência de decisão do Congresso Nacional, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão ou estabelece um determinado procedimento, que aí começa uma disputa, a invasão de competência do Parlamento. Mas o Parlamento não assume a sua responsabilidade para regulamentar, para definir um determinado marco regulatório, e aí há uma disputa sobre competência, né, de quem é o poder que deve tomar aquela decisão. Então, Paulo, o que eu queria dizer é que o momento em que o povo brasileiro superou a ditadura, né? E aí, através da Assembleia Nacional Constituinte, que houve essa celebração de um novo pacto e você da República, fez eu fiz parte desse momento. Então, Brasília foi duplamente gratificante, porque Brasília nunca teve o direito de votar nos seus representantes no parlamento e depois também não tinha para governo. Em 1990, a Constituinte foi em 86, foi celebrada ou foi terminada, proclamada a nova Constituição em 88. Em 90 tivemos a primeira eleição para governador do Distrito Federal. Então, Brasília, aquela ânsia de liberdade, aquela sede de poder escolher os seus representantes, então Brasília vivenciou isso aí de maneira muito mais intensa, porque lá em São Paulo se votava para deputado, senador, governador não, era indicado pela ditadura, né? Até que foi conquistado o direito para eleger os governadores, os presidentes da República, né? Então, são 40 anos já se vão, né? 86, 40, foi 86 a primeira eleição da qual eu participei, e nesse 2026 faz 40 anos que eu participei da primeira eleição à vida em Brasília. Então é muita honra para mim. Isso é história, gente. Isso é história. Não está contada nos livros, mas agora está perpetuada na nuvem, né? Na internet. Obrigado, Augusto. Me dá o privilégio de estar aqui ao seu lado, de poder contar essa história, de ouvir de viva voz, né? Eu sei que tem muitas pormenores que precisaríamos aí de dias para você contar, tem história. Mas essa é a primeira entrevista. Obrigado. Né? Quando você abre a porta da sua casa para a gente entrar e poder ouvir de viva voz, você também nos abre a oportunidade de voltar. Né? Certamente é bem-vindo, serão bem-vindos sempre. Eu agradeço e a gente aguarda. Vamos prosseguir um pouquinho mais, que eu ainda quero ouvir um pouquinho mais de você, porque nós precisamos falar de atualidades também, né? Claro que o passado é importante, porque você está rememorando coisas vividas, empíricas. Você não ouviu falar, você viveu. Verdade. Eu faço muitas palestras, mas eu faço minha palestra do chão batido à caixa do poder. Né? Então a gente conhece, a gente fala do que a gente viveu. E é muito importante isso. Atualmente o Brasil vive um momento muito instável. Nós estamos aí com um parlamentar fazendo uma passeata, vamos dizer assim, né? uma caminhada. O que você acha disso, desse movimento que parece que vai mexer muito com Brasília, né? Quando chegar aqui, né? Paulo, há uma situação que, quando você pede uma anistia para quem
ousou romper a ordem democrática para aqueles que tentaram, através da força, anular uma eleição lisa, um resultado que foi legitimado pelos poderes. A Justiça Eleitoral confirmou a vitória de um presidente da República e os inconformados não apenas contestaram o resultado, como tentaram, pela força, interromper aquele processo democrático reconquistado com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanto sangue, com tanto sofrimento, que foi a luta pela redemocratização do Brasil. Então, a luta pela anistia aos que foram exilados, aos que foram torturados, os que foram demitidos dos seus empregos, as famílias que perderam aquela estabilidade, né, que vinha da profissão exercida por um jornalista, por um trabalhador, por um operário. Manuel Filho é um dos operários que foi assassinado dentro da prisão sob custódia do governo brasileiro. Fez 40 anos, foi celebrado agora em São Paulo. Ele, como jornalista, Vladimir Herzog, são símbolos dessa resistência, mas tem dezenas, centenas de heróis anônimos, pessoas que deram as suas vidas, alguns desaparecidos que até hoje as famílias não sabem, não tiveram a chance de dar sepultamento digno. Então, a luta pela anistia que nós tivemos no Brasil, na época da ditadura, que prendia, que torturava, sob o manto do Estado, sob a responsabilidade do Estado, foi assim, a luta demorou décadas para que a anistia pudesse fazer com que os que estavam exilados, banidos do Brasil, pudessem retornar à sua pátria. Foi anos de luta. Nós tivemos décadas, né, diríamos. Décadas de luta. Aqui tivemos uma intentona, uma sedição de militares com empresários, né, e com algumas pessoas, vamos dizer, incautas, que foram massa de manobra desses que financiaram, que tramaram, né, participaram da trama golpista. E mal passou um ano, foi em 8 de janeiro de 22 anos, 23, 4 anos, mas a prisão aconteceu agora, dessas cabeças que tramaram, fizeram a trama golpista. Foi muito rápido, né? Já querem anistia. O presidente, o ex-presidente da República que participou, está preso há poucos meses e já se fala em anistia. Como? Mas não tem aqueles que intentam contra a democracia podem ser estimulados a tentar de novo com uma punição de alguns meses em prisões especiais. É assim que funciona a democracia. Agora, o Congresso Nacional já sinalizou que já votou a dosimetria. O presidente Lula vetou e vai voltar para o Congresso e eles vão... E vai ser judicializado, certamente. E vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, que tem um entendimento, um entendimento de que crimes contra a democracia, o regime democrático, é cláusula pétrea da Constituição brasileira. Então, crimes, tentativas de solapar a ordem democrática, não pode ser ser objeto de uma lei, né, de uma maioria eventual que haja no parlamento brasileiro, senão você estará desconstituindo a ordem democrática do Brasil, né, onde o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição brasileira. Então, vai ser um novo processo de desgaste. Quer dizer, aqueles que participaram, que defendem e que gostariam de ter o retorno a um passado que a maioria dos brasileiros repeliu, né? Inclusive nas urnas, confirmou nas urnas que não quer o retorno àquela tentativa de ter um país conflagrado, envolto em tantas divisões. E eu acho que o país precisa de seguir à frente. A ordem democrática, os poderes estão vigendo, né? As instituições estão funcionando na sua plenitude. O que o país precisa é avançar, é buscar o
seu potencial de desenvolvimento, de se relacionar com os demais países, né? Incrementar seu parque produtivo, né? Para que a gente possa tirar ainda milhões de brasileiros que estão em situação de extrema carência. Então, eu acho que essa disputa permanente que a gente vê, setores do parlamento brasileiro, né? E essa passeata é a expressão disso, que querem criar fato político. Nós temos um processo eleitoral agora, vamos entrar na questão das eleições. Bora, Né? Augusto Carvalho vem aí, viu? Pois é, rapaz. Mas você sabe que você, no primeiro momento você falou, o Augusto não participa, ele sumiu. Eu participei em 2018, foi meu último mandato, meu último ano de mandato. Eu tentei a minha reeleição em 2018, há 6 anos atrás, mas perdi. Por quê? Eu não estava apoiando nenhum lado, nem o outro. Eu estava no centro. Sempre fui uma postura mais de conciliação, mais de buscar o equilíbrio. Sempre. E no meio, quem estava no meio foi massacrado. Né? As pessoas ou queriam ou Bolsonaro ou queriam Lula. Eu não estava com nenhum dos dois, eu estava com Alckmin. Na época era candidato a presidente da República. Olha só, Alckmin agora está com Lula. Então, que virada, né? Que virada. Mas hoje a situação está de tal forma difícil, Paulo, uma disputa eleitoral, porque eu entendo que o orçamento da República foi sequestrado pelo parlamento brasileiro. O que hoje nós temos é um escárnio. Na sua época não era assim, não? Não tinha. Emendas individuais, você tinha algumas emendas, um valor bastante razoável, acho que era 1 milhão, 2 milhões, que você poderia alocar em